Olá, é com grande satisfação que iniciamos a segunda temporada desse projeto, que é uma iniciativa realizada pela BENC-MG, Associação Brasileira de Engenheiras e Engenheiros Civis de Minas Gerais, com o importante apoio e colaboração do CREA, instituições que compartilham o compromisso de fortalecer a engenharia e valorizar as profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nessa nova temporada, a gente tem um propósito muito especial, que é destacar e celebrar a trajetória, as conquistas, os desafios e as contribuições das mulheres na engenharia. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai conhecer histórias inspiradoras, experiências profissionais marcantes e também reflexões sobre a crescente participação feminina em um setor fundamental para o futuro do país. A gente agradece à ABENC pela realização desse projeto e também ao CREA pela parceria e apoio institucional que tornam essa iniciativa possível. Então prepare-se aí para uma conversa enriquecedora, repleta de conhecimento, inspiração e exemplos que demonstram a força e a competência das mulheres que constroem a engenharia brasileira todos os dias. Eu sou Yara Tanuri e eu convido vocês a acompanhar mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu estou aqui com a Isabela Ferreira, que é engenheira também, né, Isabela? Isso. Muito bem. E me conta uma coisa, como que você imaginou que algum dia você fosse fazer engenharia? Já era um desejo antigo ou você tinha outras possibilidades na época da escolha aí da faculdade, do curso? Quando eu estava finalizando aquele primeiro ciclo, porque antes era primeiro grau, até a oitava série. Na nossa época? Na nossa época, era até a oitava série. Então, eu lembro que um professor falou para mim assim, nossa, você tem que fazer escola técnica. Uhum. E naquela época era Cefet. E aí eu fiz a prova para escola técnica. Na minha época, o campus que eu fiz a prova, eles só ofertavam 3 cursos. Uhum. Então, não tinha escolha, né? E eu escolhi edificações. Então, eu fiz o curso técnico no Cefet em edificações, junto com o ensino médio. Naquela época eram 4 anos. E eu fiz o curso técnico, gostei muito da área, mas eu gostava de muitas outras coisas. Eu fiquei muito na dúvida ali, no final do ensino médio, se eu fazia geografia, história, química. Eu gostava muito. Mas no final, escolhi engenharia. Eu lembro que deu muito trabalho, assim, não foi fácil. Mas eu escolhi engenharia civil e hoje eu sou muito feliz, assim, sou realizada na minha profissão. E a gente estava falando, né, antes do programa começar, que ainda é uma área machista, né, assim, que tem, na verdade, né, em sua grande maioria, muitos homens, né, em posições de liderança, né, ainda que a gente esteja trazendo aqui convidadas para demonstrar que isso está mudando, né, ainda é um pouco, né, machista, assim. O que você, né, vivenciando ali o dia a dia, você acha que isso está mudando? Você me falou primeiro que na faculdade, apesar de ter muitas mulheres, só você formou, né, de mulher. Isso. Ali, quando eu fiz a escola técnica, eu lembro que eu escutava muito isso, quando eu estava para escolher engenharia civil. Todo mundo falava, mas é muito masculina. Mas eu acho que as pessoas tinham uma visão da engenharia só obra. Uhum, só obra. Verdade, Só obra. E eu fui e eu vi que não é só obra. A gente tem obra, eu adoro obra, mas tem projeto, acompanhar projeto, retrofit, um universo de possibilidades de atuação. Então, hoje a gente tem muita coisa para escolher. Então eu fui feliz porque eu não escutei aquelas vozes ali, um ambiente masculino, só homem. Quando eu entrei na graduação, tinha uma diversidade, eu imaginei que eu ia encontrar menos meninas na minha turma, mas eu até que encontrei bastante. Mas ao longo dos anos, né, elas foram desistindo, foram ficando desestimuladas, e aí quando eu formei eu lembro que acho que 8 meninos ou 7 meninos, e só eu de menina, no final das contas. Quanto ao machismo, os meninos sempre me trataram bem, eles sempre... felizmente eu nunca fui desrespeitada, mas eles são muito unidos, né? Então foi uma jornada solitária. Pra mim foi uma jornada solitária ali, nas turmas, mas sobrevivi. E aí no mercado de trabalho, eu considero que hoje é diferente do que, acho que a graduação realmente ali era muito homens, muitos professores homens. Sim, pois é, você tinha algumas professoras mulheres, assim? Tinha professoras mulheres, mas a maioria professores homens. Então, a gente não tinha essa representatividade. Mas no mercado de trabalho, não. No mercado de trabalho, minha chefe é mulher, minha primeira chefe foi mulher no estágio, lá na graduação, era Eveline. Ela é maravilhosa, assim, e
ela, né, deu total apoio. Então, tá mudando, mas tem algumas áreas que eu ainda acredito que precisa mudar mais, principalmente engenharia mecânica, elétrica. Aí nessas áreas, realmente, é muito raro encontrar meninas. E aí talvez até tenha um pouco do que eu falei no episódio, no nosso outro episódio, sobre a gente, né, nós mulheres, a gente talvez não ser tão incentivada a brincar, por exemplo, né, vou falar um exemplo muito chulo, gente, mas de brincar de carrinho, de brincar de consertar coisas, e às vezes a gente não atina que esse pode ser um interesse também, e ir para outros caminhos da engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica. Sim, e a engenharia, ela é uma área que é voltada para solucionar problemas. O que mulher mais faz, gente? Seja onde ela estiver. Nossa, a gente é ótima em solucionar tudo. Então, realmente, eu acredito que você ver e enxergar as possibilidades dentro daquela profissão. E não olhar só para o que as pessoas falam que é. E a internet ajudou isso, né? Porque hoje a gente pode colocar lá e encontrar mulheres engenheiras trabalhando, né, em diversas áreas. Naquela época, assim, a gente não tinha acesso a Instagram, redes sociais. Então, a gente não via o dia a dia de uma mulher engenheira. Achava que era só obra mesmo. E você entra em uma obra, realmente só tinha homens, né? A gente não tinha mulher nenhuma na obra. Aí assusta. Mas... E como que é o seu dia a dia, então? Olha, meu dia a dia, eu gosto muito, gente. Eu sou apaixonada pela minha área. Porque é muito diversa. E como eu gosto de tanta coisa... Hoje eu faço doutorado e eu tenho muitas atividades do doutorado, mas eu também trabalho com projetos de extensão. Hoje a gente está muito no PJ, né? Então tem alguns projetos que eu estou atuando e tem um que eu atuo diretamente no meu doutorado também, né? Ali no tratamento do esgoto. Então eu vou para a estação de tratamento de esgoto, eu vou para obras de infraestrutura urbana, eu acompanho construção, por exemplo, de um jardim de chuva, que a gente pode falar mais para frente sobre ele. Mas eu também tenho uma parte de projetos, que eu sento no computador e que eu faço projetos que eu acho um pouco chato. Relatório, hoje eu faço relatório também, tratamento de dados. Mas a parte mais legal realmente é ir para o campo, porque você tem uma troca de experiência com, por exemplo, os operadores da Copasa, que eu tenho um contato hoje. Eles me tratam muito bem, eles me ajudam, eu ajudo eles, e a gente tem uma troca de experiência muito, muito, muito gratificante para mim. E eu estou, assim, contribuindo para uma coisa que é qualidade de vida da população. Então, eu tenho muito orgulho da área que eu segui, tenho muito orgulho do que eu faço hoje, e de ter insistido ali lá atrás na graduação, mesmo desanimando, vendo muita gente desistindo, insistindo ali e, né, conseguir pegar o meu tão sonhado título, né, de engenheira. E aí, quando você foi fazer a graduação, só voltando um pouquinho, como é que você foi para a área que você está hoje, assim? Olha, lá no Nordeste, por isso que eu amo aqui em Minas Gerais, porque eu vejo que aqui tem muitas oportunidades. Isso me fascinou, meus olhinhos brilharam. Lá no Nordeste, em Sergipe, a minha cidade, Lagarto, Sergipe, não tinha muitas oportunidades. Então, ao que tinha, a gente pegava e agarrava. E eu acho que hoje, eu vejo isso como o meu maior diferencial. Yara, se amanhã você falar, Isabela, vamos colar, não sei, cartazes em algum lugar, eu falo, vamos, se eu tiver com tempo, a gente vai. E aí, eu fui, assim que eu cheguei, eu já fui atrás de iniciação científica, comecei uma iniciação científica em engenharia dos materiais, trabalhei lá com compósitos cimentícios, e surgiu a oportunidade de fazer estágio no Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju. Então, eu atuei nessa elaboração e foi o meu primeiro contato com infraestrutura urbana, que até então era mais obras, fundações e essa parte de materiais também que eu trabalhei um pouco na iniciação científica. E aí eu me apaixonei, porque eu comecei a visitar os locais para fazer diagnóstico. Então eu conheci uma cidade, Aracaju, que eu não conhecia, né? E a gente fez um mapeamento da cidade, de toda a infraestrutura ali, para elaborar esse plano municipal de saneamento. E aí foi meu primeiro contato. Isso deve ser muito legal, né? Essa parte de você ir no local, eu né? amo. Entender aquele local, planejar. Sim. E colocar em prática deve ser melhor ainda, né? Sim. O último trabalho que eu atuei, que eu precisei ir para campo, foi um trabalho que a gente fez para
o Comitê de Bacias do Rio das Velhas, e eles fizeram uma proposta de saneamento básico para os municípios de Jaboticatubas e de Ouro Preto. Ah, que legal. E a gente trabalhou 1 ano nesses municípios, visitando todas as casas, não o município inteiro, né, das micro-regiões. São José da Serra, Maciel, Engenho d'Água, são distritos, né, a palavra. Nesses pequenos distritos. E qual era o meu papel, o nosso papel da equipe inteira? A gente foi em casa, para conhecer quantas pessoas, qual era o tipo de sistema de esgotamento que eles utilizavam, de onde vinha a água que eles consumiam. E essa parte é muito legal, porque você tem ali o diagnóstico das pessoas para poder fazer um projeto depois. E aí o que a gente fez? A gente faz o diagnóstico, elabora o projeto e executa o projeto. E isso é muito importante, porque se eu chegar na sua casa e falar assim, Yara, eu vou colocar aqui um sistema filtro para tratar o seu esgoto, e você não sabe o que é, você nunca viu, e dificilmente essa solução vai ser adotada por sua família. Sim. E essa conversa inicial de explicar para a pessoa, olha, o filtro serve para isso, o TEVAP serve para isso, podemos fazer um TEVAP? Qual área você quer que a gente faça um TEVAP aqui no seu terreno? Mostrar fotos. E eu fiz grandes amizades. Eu acho que por isso que eu sou apaixonada por Minas, porque eu entrei em muitas casas também, muitos cafezinhos. A gente também, a gente é suspeito, né, Isabela? Desculpa. Cafezinho, queijo, se você não comesse um queijo com a goiabada. E tenho pessoas queridas que às vezes eu estou em casa e eu me lembro assim, nossa, será que aquela pessoa como é que tá? Porque realmente eu tive essa oportunidade de ter o contato com as pessoas. É interessante porque tira um pouco da nossa cabeça, né, que não é da área da engenharia, essa coisa de concreto, prédio. Sim. Realmente, assim, mostra um pouco, você falando, né, um pouco mais dessa engenharia mais humanizada mesmo, que na verdade ela sempre existiu, né, mas assim... Sim. E se não for assim, nenhuma cidade... Por exemplo, você me chama para fazer o projeto de saneamento básico de um município aqui em Minas Gerais, no interior. Se a gente não for lá e conversar com as pessoas, dificilmente essa tecnologia ela vai ser aceita. Chegam aqui, colocam qualquer coisa, aí não sei o que é isso. E, como eu estava comentando com você, saneamento básico é municipal, é o município que faz. Então não adianta eu pegar um projeto pronto de uma cidade tal e replicar aqui. Tem que ser um projeto pensado para aquele, contextualizado, pensado para aquela realidade. E o papel do engenheiro não é só projetar. Se você me perguntar qual o maior desafio do saneamento básico hoje, eu vou falar que é a lacuna enorme que existe entre o projetista e quem executa. É mesmo? Porque parece que quem projeta nunca foi a campo. E aí, se você tá uma pessoa executando, começa a xingar o projetista. Não tem essa integração. E um diferencial dos locais que eu passei, das empresas que eu passei, que eu atuo, é esse. Ok, o projetista, ele vai para campo também. Então, ele vai para campo, ele vai enxergar as dores do engenheiro que está executando, para que essa engenharia, para que esse projeto realmente ele seja executado de uma forma que depois a gente não tem problemas clássicos, né? Que a engenharia a gente tem às vezes. Mas é esse o caminho que eu acredito. E como é que é essa parte de fazer o diagnóstico, depois, né, planejar e depois executar e ver o projeto pronto? Essa mudança, você chegou a acompanhar tudo, assim, e ver a mudança nas famílias, na vida mesmo, no cotidiano das pessoas? Na vida das pessoas. Estou tentando resgatar. Aqui, tem muitos casos, assim, que cortam nosso coração, porque, por exemplo, você não imagina que tem pessoas que não têm uma fossa em casa. Pra gente é impressionante, né? E eu lembro que em uma comunidade no interior de Ouro Preto, tem um rio. E, assim, para mim foi a situação mais marcante, que a gente foi fazer o projeto dessa comunidade, o projeto de esgotamento e dessa etapa de diagnóstico. Eu lembro, assim, da moça, eu lembro do nome da moça, da família, que a gente bateu na porta, oi, tudo bem? E ela, oi, tudo bem? Eu falei, olha, a gente tá fazendo projeto, expliquei. Você pode nos mostrar, por favor, onde fica a sua fossa? Ela, então, não tem fossa aqui. Aí eu falei, mas quando dá descarga, para ela entender, assim, eu falei, a gente foi cavando, eu, calma. Quando dá descarga, vai pra onde? Ela tem um cano. E a gente foi seguindo o cano até o rio. E eu falei, vai lá dentro e dá descarga, por favor. Aí ela deu descarga e a gente viu o jato d'água indo direto para o rio. Para um rio que é ali, faz parte da bacia do Rio das Velhas, que é uma bacia super importante. Esse caso me marcou muito, porque para ela era normal.
você lançar, né, o esgoto sanitário direto ali no córrego. E ela foi tão solícita, ela abriu as portas da casa dela para executar, o pessoal foi depois, eu só acompanhei fotos, né? Só que eu voltei lá não como engenheira, eu voltei lá como turista, porque é um distrito, Ouro Preto, né? Os distritos ali, eles são muito turísticos. E eu voltei lá, assim, e eu fiquei feliz em passar pelaquela comunidade e ver tudo que eu tinha feito 2 anos atrás, e né, realmente ver ali que foi um benefício não só para aquela comunidade, mas para as comunidades que estão depois do rio. Sim. Porque aquele rio ele vai seguindo ali e ele vai ser usado para abastecimento, crianças vão tomar banho no rio, é uma área rural, assim. Mas para mim é gratificante, eu amo. E eu gosto também de voltar e pensar no projeto. Eu gosto de AutoCAD, tem gente que fala que AutoCAD, não suporta AutoCAD. Eu gosto do AutoCAD porque para mim a gente consegue ele fazer todas as, né? Eu aprendi nele, então eu já conheço tudo dele. E o pessoal faz o 3D, eu falei, não, mas deixa eu ver aqui no AutoCAD, que aí eu já imprime a planta, mostra para ela. Para mim isso é muito gratificante, eu mostrar para ela o projeto, falar assim, olha, aqui vai ser isso e isso. Você concorda que na sua casa, porque a gente tá em uma propriedade privada, né? E redes, é muito bom também trabalhar com essas redes mais grandes, né? Mas está enterrado, a gente acaba não vendo ali as pessoas que se beneficiam. E falando sobre mudanças climáticas, né? A gente estava falando, eu tenho um termo que é um pouco mais antigo, que eu descobri agora com você, que na verdade já tem um novo termo, né? Que eu falava muito de cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Agora você me trouxe um termo que é cidades resilientes, que eu achei super interessante. Isso, porque antes a gente imaginava cidades inteligentes, aquela coisa futurística. A gente imaginava que, não sei, os carros iam voar. Era aquela coisa bem realmente tecnológica. Hoje, não. Hoje a gente pensa o que é uma cidade inteligente. É uma cidade resiliente. Que com um evento extremo, como por exemplo uma chuva forte, fora do padrão climático, essa cidade ela vai conseguir se comportar. Ela não vai ter ali inundações, enchentes e todas as tragédias que a gente vê no noticiário no período chuvoso. Então hoje uma cidade resiliente, ela está adaptada a essas mudanças climáticas, que a gente chama de eventos extremos, que desde o calor extremo a chuvas extremas. A gente estava falando desse El Niño, né, que a gente tá todo mundo sabendo, né, assim, com medo um pouco, né, de como que vai ser, porque ainda que a gente já consiga ter, né, essa visão de como que pode, né, tudo que pode representar, né, esses eventos climáticos. É porque a gente não consegue prever. Difícil. Vai ter, né? A gente já está esperando 90% de realmente ser um super El Niño. E no Brasil a gente tem esses 2 fenômenos, né? O Laninha e o El Niño. O Laninha, ele tem características diferentes, então a gente está saindo de um agora e esperando o El Niño. E o que a gente espera, né, é aqueles eventos de 2024, né, chuvas extremas no sul, principalmente lá no Rio Grande do Sul. E mais seco no Nordeste. Então a gente tem aí que se preparar para esses 2 cenários. Mas a gente não consegue prever qual vai ser a chuva, porque pode chover, por exemplo, 1000 milímetros, mas essa chuva ela pode ser espaçada ali em dias, parar de chover 3 dias, ou não, pode vir esses 1000 milímetros e cair assim em 2 semanas, como já aconteceu. E aí ser um estrago muito, muito maior. Por isso que a gente precisa ter uma cidade resiliente, que é uma cidade preparada para os eventos extremos. Que na verdade, assim, quando eu fico pensando nisso, me veio assim um questionamento de ainda tem jeito, sabe? Da gente... Tem jeito. Tem jeito, é difícil, mas tem jeito. Por quê? A gente não precisa comprar tecnologia de fora. Eu recentemente participei de uma reunião com algumas pessoas do poder público, né, vereadores, secretários, e eles falaram, estamos indo para a Espanha fazer uma viagem para ver as soluções que eles estão lá. Isso foi no caso de Ubá, né, que recentemente aqui em Minas Gerais a gente teve aquela tragédia na zona da Mata Mineira. E aí eu não tive a oportunidade de falar com ele, com esse moço, mas eu espero que ele esteja vendo. Não precisa ir para a Espanha, gente, não precisa ir para... Porque nós temos tecnologias aqui. A universidade está muito aberta, então a gente tem soluções, sim, a gente precisa de governança. E o que seria essa governança? Ok, o prefeito, ele vai ficar ali 4 anos, talvez 8,
mas a gente precisa dos planos. E aí aqueles dados que eu falei para você, né? Que no Brasil hoje nós temos o quê? Mais de 5 mil, né? 5.500 municípios. 5.569. E nós temos o Sistema Nacional de Informação do Saneamento Básico, é o SINISA. Qualquer pessoa pode acessar esses dados lá e ter os diagnósticos dos anos passados. Para você ter ideia, desses 5 mil municípios que nós temos, mais de 4 mil enviaram informações. As informações que foram enviadas para compor esse sistema, né? Compor esse banco de dados. E desses 5 mil, vou colar aqui que eu colei na minha mão, mas aí depois vocês cortam. Desses 5 mil, mais de 1.900, desses 5 mil municípios que enviaram a documentação para compor, né, o sistema de informação do saneamento básico, mais de 1.900 declararam que o seu município, ele é um município que tem uma situação crítica, ou seja, ele está ali mais propenso a sofrer de eventos extremos. Sim. Só que desses 1.900, apenas 180 tem plano de drenagem urbana. Ou seja, o plano de drenagem urbana vai conter ali as medidas obrigatórias, as medidas para curto e médio e longo prazo. O que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as soluções que nosso município pode utilizar, pode recorrer. Olha só, é um número muito grande. E, infelizmente, o que precisa hoje é que esses municípios, eles se preparem. Eles, né, vão correr atrás de elaborar esse plano municipal, desde o de saneamento básico, que a maioria dos municípios já tem, mas o plano municipal de drenagem urbana, que é a principal ferramenta que o município pode ter para resolver a solução. Por isso que eu acredito que sim, tem solução. Sim. Ainda, a gente consegue ainda ter cidades resilientes, cidades inteligentes, cidades muito boas para viver. E aí também a gente adaptar também, né, a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Você está me falando, as chuvas já não são mais as mesmas. Não são. Isso, como engenheira, o engenheiro, o que é que nós fazemos? Quando a gente vai projetar, por exemplo, uma rede de drenagem, a gente pega a série histórica de 30 anos, que a gente chama assim, série normal. Dados de chuva de 30 anos. Com esse histórico, e estatisticamente, a gente faz os nossos cálculos para chegar na nossa chuva de projeto. E a gente tem a chuva de projeto. Essa chuva de projeto, eu tenho uma chuva de projeto, consequentemente eu vou ter uma vazão associada a essa chuva de projeto. Ou seja, a minha tubulação eu vou dimensionar para essa chuva de projeto. Só que essa chuva não existe mais. Pois é. Essa chuva não existe mais. Então, todas as nossas cidades, elas estão com projetos. Quando eu falo sistemas de drenagem, é a sarjeta, a boca de lobo, a galeria, todos esses sistemas, como por exemplo um canal aberto, que muitas cidades a gente tem, e esses sistemas, eles foram dimensionados para uma chuva que já não existe. E aí é onde está, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que reter essa chuva na fonte. Por isso que eu acredito que as cidades inteligentes, resilientes, elas dão um passo atrás lá. Elas estão desconcretando, estão usando soluções baseadas na natureza, estão tendo esse renovo, voltando atrás para que essa chuva que vai cair, que a gente não controla mais, a gente não controla quando vai chover e como vai chover, mas que quando essa chuva cair em uma determinada região, ela não gere escoamento superficial, ela seja infiltrada. Porque se gera escoamento superficial, em algum lugar, vai cair lá no exutório, no fundo do vale, e vai gerar alagamentos, enchentes, enxurradas. A gente agora tenta infiltrar no local, que a gente chama soluções compensatórias ou soluções na fonte, né? Soluções baseadas na natureza, na fonte de geração. Eu adorei esse termo de soluções baseadas na natureza. SBNs, que chama Soluções Baseadas na Natureza, e BH é referência, por incrível que pareça. A gente vê muitos casos aqui, né, quando chove, mas BH é referência em soluções baseadas na natureza. A gente tem mais de 60 jardins de chuva espalhados pela cidade, e esses jardins, eles facilitam ali a infiltração. Então, quando chove, a água ela não vai escoar, ela vai infiltrar. E aí a gente tem o quê? A reposição do lençol freático, a diminuição da
enxurrada, diminuição da vazão e também uma melhora na qualidade da água, né? Então, assim, é o futuro. É uma tendência mundial. É uma tendência mundial, a gente está avançando muito. Eu acredito que no Brasil hoje, São Paulo e BH são ali caminhando juntos, né, em termos de referência, mas outros países já utilizam, na Inglaterra, Europa, algumas cidades aqui da América Latina também. E tem algum outro exemplo, assim, disso, assim, de soluções baseadas na natureza que você poderia compartilhar com a gente? Olha, tem um bem legal, que é uma amiga querida, Núria, ela trabalha na prefeitura e ela idealizou esse projeto, que é o projeto também com os jardins de chuva, mas não só com os jardins de chuva. A proposta desse projeto, que chama Projeto Veredas, mudou de nome agora, assim, acho que chama BH Mais Verde, porque trocou essa semana de nome. Antes era Projeto Veredas e aí trocou BH Mais Verde. Eu acredito que esse é o nome. Mas não só construir jardins de chuva aqui no córrego, na subbacia do córrego do Capão, que é uma região que tem muita inundação, e tem também, né, esse processo que eu tive a oportunidade de acompanhar a construção do Jardim de Chuva, depois vai ser publicado, ficou lindo, assim, porque os alunos, foi construído na frente de uma escola, lá em Venda Nova, e os alunos participaram, eles plantaram, foi muito legal, teve essa participação da comunidade e a escola adotou esse jardim para cuidar dele. E além do Jardim de Chuva, eles estão atuando também em reflorestamento, em reposição, campos de futebol ali naquela área, né? Não fazer mais a impermeabilização, usar o campo realmente gramado para que ele sirva ali como um amortecedor dessas chuvas. Olha só. E tem várias ações sendo realizadas nessa região. Mas no Brasil, o que mais utiliza, se a gente for ver lá os dados do Sinisa, a solução baseada na natureza, que não é uma solução baseada na natureza, a gente chama de medidas compensatórias, mas também, se você for ver na literatura, às vezes alguém chama de solução baseada na natureza, que é o pavimento permeável, e é a solução mais utilizada no Brasil hoje, se a gente for fazer o levantamento. E aí, nossa parte como engenheira, né, fazer um bom projeto de um pavimento permeável, fazer uma boa execução, e também talvez você está trabalhando em um município lá que mandou fazer o pavimento, apresentar como solução, né, olha, tem essa solução aqui, vamos pensar no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, e já propor esses pavimentos permeáveis, que também é bem legal. Não é uma solução baseada na natureza, porque a gente já pensa no verde, né? A gente vai para esse lado, né? Mas é uma técnica compensatória de drenagem. A gente usa esse nome. Porque dentro da drenagem tem vários termos. Tem as tecnologias verdes, azuis, cinzas, que a gente não quer mais as cinzas, né? Que é o concreto. A gente está fazendo essa mudança. Mas esse tema é bem legal. E assim, tem um doutorado para fazer em cima de soluções baseadas na natureza, não só na drenagem, mas no tratamento do esgoto, e no tratamento de água também. Bem legal. Agora, sabe o que eu tô pensando? Me fala uma coisa, como é que funciona a cabeça de uma engenheira? A gente tá vendo, assim, né? A gente já entendeu que vocês trabalham para que isso não aconteça, né? Esse tanto de enchente, enfim, né? Que a gente consiga melhorar cada vez mais. Mas como é que funciona a cabeça de uma engenheira quando a gente vê as enchentes acontecendo? Aí eu fico Como muito é que você triste. fica? Fico muito triste. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o bar, assim, e é muito triste porque é evitável. Não existe isso de, não temos o que fazer. É totalmente evitável. Primeiro porque a gente pode tirar as pessoas da área de risco, né? A primeira coisa ali, vai chover, vamos tirar as pessoas da área de risco. E, como eu falei, né, a engenharia está aí com muitas soluções prontas. O mercado está aí também já oferecendo soluções. Então, não é uma coisa inacessível que a gente precisa exportar uma tecnologia ou trazer especialistas de fora, não. A gente está aqui e a gente tem essa mão de obra. Eu fico muito, muito, muito triste mesmo. Aqui em BH, tem algumas áreas que a gente vê também que é um problema de resíduo sólido, porque chega na época da chuva, você vê quando a chuva passa aquele monte de lixo. Então tem uma parcela ali que a população poderia estar ajudando, contribuindo. De conscientização mesmo, né? E assim, vai chover, gente, vamos fazer um mutirão, vamos limpar ali Boca de Lobo, galeria, não colocar restos de obras, porque é muito difícil você fazer a desobstrução, né, de restos de obra, que eles já colocaram na calçada.
Então, tem uma parcela que nós podemos fazer enquanto cidadã. Eu posso fazer enquanto cidadã, não só enquanto engenheiro, porque a gente fica esperando do poder público também, mas eles têm a parcela deles, nós temos a nossa, a academia tem a sua, é uma construção juntas, né? Todo mundo junto ali construindo essa solução. E você fica ali pensando em soluções, eu fico morrendo na sua cabeça. Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico triste, às vezes, nossa, é bem difícil, assim, porque a gente se envolve, né? Às vezes eu não quero ver, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, eu não vi. Eu optei por não ver nenhuma notícia, porque toda vez que eu via, eu ficava muito mal. Eu optei por não ver mesmo, assim. Tanto que, se você me perguntar, às vezes as pessoas falam alguma coisa, do Rio Grande do Sul, e eu fico... Porque eu optei por não ver, quando a tragédia é muito grande, assim. O bar, eu fiquei muito triste, né, naquela região, só que eu tenho profissionais que trabalham lá, que a gente entrou em contato, trocou informações, e a gente tem mantido, né, essa rede de contato, e aí a gente vai vendo, e até agora não foi feito muita coisa, a gente já está aí perto no período chuvoso, e aí vai dando uma aflição. Sim. Mas o que eu tenho falado para todo mundo que eu encontro é, gente, tal área de risco, vamos sair da área de risco. Infelizmente, muitos municípios ainda não têm um mapeamento da área de risco. Eu acredito que nem 50% dos municípios que são críticos têm um mapeamento da área de risco, que é uma coisa muito simples de fazer. Qualquer profissional da hidrologia consegue, com a equipe ali, fazer esse mapeamento. Para priorizar, né? Olha só, tá tendo um evento chuvoso, qual é a área que eu vou priorizar? Vamos, né, fazer aqui a evacuação dessa área, e nem isso a gente tem como ferramenta. Por isso que eu falei para você, tem solução, e a solução é muito simples, gente. Faz um plano diretor muito bem elaborado, mapeia a área de risco, é governança. Sim. Hoje a nossa maior dificuldade é na governança. Ô Isa, você falou sobre algumas lideranças femininas que você teve ao longo da trajetória. Sim. Você acha que isso fez diferença, assim, na Faz. sua... O que você acha da diversidade especialmente, né, na engenharia? Olha, assim? para uma empresa, por exemplo, a diversidade, ela é uma ferramenta, porque você tem outros olhares, outras vivências. Total, né? Tem que ver isso como uma ferramenta. E eu tive experiências boas, né, como eu comentei, mas eu sei que eu vejo machismo com minhas amigas, eu tenho só que eu acho que eu sou um pouco forte, eu acho que... não é que eu acho que eu sou mais forte, mas eu acredito que a gente tem que se impor mais um pouquinho, porque senão... Sim. E aí eu já aprendi a me impor um pouquinho, então eu tenho um amigo que ele fala assim, o diabo sabe para quem aparece. Eu exatamente. falo, é assim mesmo, porque a gente não pode ter medo, né? Ter medo de se posicionar. Por isso que eu estava comentando antes que eu queria me posicionar mais nas redes sociais, porque eu sei que eu faço coisas legais. Sim. Quando eu conto para as minhas amigas, elas falam, posta mais, fala mais. Só que a gente tem uma rotina corrida. Mas as meninas, né, que eu trabalhei, todas as mulheres que foram minhas chefes, que ainda são, assim, elas são muito... Eu vejo que elas parece que tem que ter mais força para conquistar o seu espaço. Mas eu já presenciei algumas... São comentários, né? O machismo hoje não é aquele machismo, fica em casa. É um machismo, assim, brincadeiras, comentários. Ou sei lá, de repente você fala uma coisa, aí a pessoa vai lá e repete o que você falou, sem te dar... ou então quer te ensinar. Eu deixo, porque eu acredito que o mercado, ele hoje, ele vai querer... Ele não tá olhando muito, ele vai querer quem ofereça ali a melhor solução. Então a luta hoje não é mais essa. Eu acredito que a luta hoje é por salários iguais. Sim. Né? Porque mesmo assim, então a gente até tá no mesmo espaço. Então hoje eu vejo que a gente tá no mesmo espaço que os meninos, que os homens. Mas assim, a gente ganha mais, a gente ganha menos? Difícil, tem dados aí que demonstram que não. E a outra coisa é a maternidade, né? Muita mulher tem medo de ter filhos, engravidar e depois ser demitida e não volta. E você olha os dados, e eu falo isso assim, dados que do contexto que eu vivo, que realmente quando volta não permanece. E esse, assim, é um medo muito vivo, né? Porque é um medo, gente, que eu fico pensando que nem passa pela cabeça dos homens, né? Se você for parar pra pensar, porque assim, é como se nada mudasse, né, pra eles. E quem nasceu ali nos anos 80, no finalzinho, no começo dos anos 90, a gente tinha muito isso, que a mulher tinha que escolher.
Olha só, ou você vai ser profissional, ou você não podia fazer as duas coisas. Isso é um absurdo. Isso é uma limitação pra gente, né? Não existe isso de limitação. Você pode, tanto que a minha chefe, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é maravilhosa. Eu tenho uma vizinha que ela é maravilhosa também, mãe de 2, e eu me inspiro muito nelas, e eu vejo, tá vendo, gente? Era tudo que falaram pra gente lá atrás é mentira, a gente consegue sim. Claro, a jornada vai ser diferente, ela vai ser mais difícil, mas a gente não precisava escolher. A gente consegue, né, empreender, a gente consegue estar ativa. Eu fico muito feliz de a gente estar vivendo essa fase, inclusive de escolher, também. né, escolher. Pensar se quer, se a maternidade faz parte mesmo dos nossos desejos, ou se é algo que foi simplesmente imposto ali, a gente foi seguindo, né? E escolher mesmo. Então isso é muito importante. Eu fico feliz de estar nessa fase da vida, assim, sabe? Ai, que bom, né, que estamos aí, que tá mudando mesmo. E eu tenho amigas que, na academia principalmente, pensando antes, uma conquista que a gente teve. Antes, mulher, eu escolhi fazer um mestrado. Se você chegasse para o seu orientador, mestrado, doutorado, se chegasse para o seu orientador e falasse que estava grávida, nossa, era o fim do seu mestrado. Gente. Era o fim do seu doutorado. E eu peguei essa fase porque quando eu estava no mestrado, eu tive uma colega que engravidou. E ela teve que lutar muito. Muito mesmo, para continuar fazendo o mestrado dela, para continuar o título dela. E ela defendeu, ela nem sei, assim, conseguiu a carreira dela. Só que a gente conquistou o quê? Hoje, se você tá na academia e você engravida, você tem direito à licença maternidade, que antes a gente não tinha. Isso é uma conquista muito recente. Então, hoje, você pode ter seu bebê, você vai continuar recebendo, né, o pagamento e você vai ter a prorrogação de prazo ali dos meses que você ficou de licença maternidade. Gente, isso é recente, isso é coisa de menos de 5 anos pra cá. E que bom, que ótimo, sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que foram adiando a maternidade, adiou por causa, com medo, né? E quando chegou lá não deu mais tempo. Sim. E eu tenho visto hoje amigas na academia, trabalhando, que não, quer ter filho, já estão tendo mais cedo. Não precisa fazer essa escolha, não, né? Não interromper a vida profissional para ser mãe. Isso. E até no currículo, às vezes, né, tem aquelas lacunas lá que você pode colocar, né? Que você teve licença maternidade, por exemplo, no Lattes, o período que você teve dedicado ali à sua família. E se você não quiser voltar para a carreira, né? Como muitas às vezes não querem, tudo bem, você escolheu, mas se você quiser voltar, você pode voltar e ter o seu lugar lá e continuar. Garantido, né? Para mim, na minha cabeça, quando eu olho para trás e eu ouvi algumas frases assim, é que você tinha que escolher, não, porque se você for engenheira, você não vai casar, você não vai ter filhos. Gente, isso não existe. É engraçado, você vai para uma caixinha, essa caixinha aqui, você fica nela porque não tem jeito. E eu conheço tantas engenheiras maravilhosas, mães, que tocam obra, que eu fico, gente, que força, que força. Tem caminho, meninas, tem muito caminho aí pra gente seguir. Ô Isa, o que você vê de tendência que vai transformar a engenharia no sentido aí de contribuir mesmo, voltada para cidades sustentáveis? O que você vê de tendência para os próximos Soluções baseadas na natureza, isso se ampliar cada vez mais para todos os municípios, não só os jardins de chuva, né, que atrai muito porque é visual, mas pavimentos permeáveis, telhados verde, e muitas outras tecnologias. Isso, né, pensando na drenagem sustentável. No tratamento do esgoto, eu vejo cada vez mais também soluções baseadas ali na natureza, o wetlands, que é outro sistema baseado na natureza que tem sido muito utilizado. Então, eu acredito que esse vai ser o caminho, que se a gente não seguir esse caminho, esse é o único caminho. Então, assim, não adianta. Vamos trabalhar com esse caminho. Porque já está comprovado, voltar para o natural. Às vezes eu fico assim, tendo que explicar para uma pessoa, porque você sabe que tem gente que não quer jardim de chuva. Você imagina por quê? Não, menor ideia. Uma vaga de um carro. Ah, não acredito. Acredite. Gente. Porque você está competindo, porque o jardim de chuva ele fica ali na lateral da rua. Então você está competindo com vagas de carro, com estacionamento, você está diminuindo ali. Sério. Tá. Acredite. E aí tem que explicar para a pessoa que a chuvinha que cai, ela infiltra. Se ela não infiltra, ela vai gerar escoamento superficial. É uma coisa assim muito... Explicar o ciclo hidrológico.
para a sociedade aceitar uma coisa que é criação, assim, que é natureza. Mas eu acredito que esse é o único caminho. Tem outras pessoas que acreditam, por exemplo, tem uma proposta de urbanistas que é verticalização, né? Incentivar mais ainda a verticalização. Porque a gente foi restringindo cada vez mais a altura dos prédios. E a cidade ela foi se espalhando, e aí você vai impermeabilizando uma área maior, as pessoas vão ficando cada vez mais distantes do trabalho, então a gente tem problema de mobilidade urbana. Então, urbanistas da China, por exemplo, até aqui no Brasil, eles defendem que nós temos que tirar essa restrição de verticalização e construir prédios mais altos, principalmente moradias, para que a cidade ela não cresça tanto, essa mancha urbana, o que a gente chama de mancha urbana. Essa é uma proposta que eu quero ler e estudar mais, assim. Isso é interessante. Porque eu achei interessante também essa proposta, mas assim, morar em um apartamento, né? Tem outros contras que precisam ser analisados. Mas tem pessoas que defendem essa corrente de verticalização da cidade. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para as futuras gerações de engenheiras, e engenheiros também, né, gente? Sim. Que acreditam aí nesse poder da engenharia para mudar, para transformar o mundo. O papel que vocês têm nisso, né? Acho que aqui a gente está deixando isso bem claro. Sim. A engenharia, ela realmente trabalha com transformação de vidas, porque a gente está trabalhando com qualidade de vida. A gente está trabalhando com tratamento de esgoto, redes de água. Na minha área, né? A gente constrói cidades. Então, a gente tem um papel fundamental na qualidade de vida da população. Total. O conselho que eu deixo é que vocês se especializem. A graduação ela é muito difícil, a graduação da engenharia civil. Eu imagino. Ela é muito difícil mesmo, ela é sofrida. Só que quando você passa ali dos cálculos das físicas, que você entra na parte específica, você vai se apaixonando, porque são muitas possibilidades. Você pode trabalhar com solo, com barragens de abastecimento de água, você pode trabalhar... São muitas áreas, né? Muitas, assim, é um leque de oportunidades que a gente tem. Mas a dica maior que eu dou, assim, quando a gente tá fazendo disciplinas na engenharia, não dá tempo a gente fazer nada, a gente vê por cima. Mas tente se especializar em ferramentas. A palavra é ferramentas, para você se destacar no mercado. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma disciplina de planejamento, qual é a ferramenta que o mercado utiliza? Legal. Então vamos lá. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com mobilidade urbana, o que o mercado pede? Então, na minha área, por exemplo, eu vou me especializando ali. QGIS é uma ferramenta que eu utilizo muito, que eu aprendi só depois que saí. SWIM, que é outra ferramenta de modelagem de redes de drenagem também. Então, a minha dica é essa. Sejam corajosas, meninas. Tenham bom ânimo. Não desistam ali no começo. Não pense que aquela graduação difícil, solitária muitas vezes, vai se prolongar até a sua carreira. A carreira é completamente diferente da graduação. Isso aí em todas as áreas. Graças a Deus. Então, às vezes, desiste ali no comecinho, porque a gente imagina, não vou ficar minha vida toda fazendo isso aqui. Não vai mesmo. O mercado, ele tá lá, diversificado. Não desistir, ter bom ânimo. Sabe o que eu acho legal também? Ter referências femininas, né? Referências femininas. Você tá falando de, por exemplo, espero que você faça mais coisas ali no seu Instagram, né? Diga mais pra todo mundo, né? Isso tudo que você faz, porque é importante pra gente ter referências, né? Sim. E do dia a dia mesmo, de como que é a área. Você tem um propósito, né? Você fala disso com tanta... Eu gosto, eu sou apaixonada. Eu acredito muito que a gente consegue ter qualidade de vida, assim, não é o fim aqui. As pessoas às vezes são pessimistas, né? Mas a gente consegue sim ter qualidade de vida, ter saneamento básico, ter realmente a universalização do saneamento básico, dignidade. Para mim, hoje, você morrer de diarreia é um crime, porque a gente hoje tratar a água, né, beber água que não é tratada, gente, isso é um absurdo. E tem muitas pessoas que ainda, né, estão, se você chegar lá e ver, tem um trabalho que vai ser publicado, não posso publicar ainda, mas a gente fez a relação entre doenças, a gente pegou uma bacia hidrográfica, a gente fez um mapeamento da bacia em termos de infraestrutura urbana, saneamento, água, e a gente correlacionou com as doenças que o posto de saúde tinha ali. E a doença no topo ali, diarreia.
A gente tirou aquela faixa dos adultos, né? Sim. Pegou só crianças e idosos, porque, enfim, para o tratamento estatístico mesmo. E tem lá, ele tem óbitos, né? Caso de óbitos de diarreia, de doenças de veiculação hídrica. Por isso que eu acredito, assim, ainda na ciência, acredito na engenharia que transforma. E eu acredito, assim, que nós, meninas, a gente pode, né, tá em qualquer lugar fazendo tudo com muito capricho, como a gente gosta. Eu também acredito nisso. Obrigada, viu, Isa? Eu que agradeço, foi Yara, ótimo. Foi ótimo Conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu que agradeço pelo convite. Da sua paixão aí pela engenharia, achei muito bonito. Ai, obrigada. Eu fico à disposição para tirar dúvidas, né, para entrar em contato. Qual que é o seu Instagram? Isa.dwg, sabe por quê? DWG? Eu tô imaginando aqui. DWG é a extensão do AutoCAD. Tipo, quando tu trabalha... então eu achei que eu soubesse isso mesmo. Muito Porque bem. acho que tem o Word, por exemplo, tem o Word e tem a extensão lá, Doc. Aí o meu muito é isa.dwg, por causa do AutoCAD, porque eu tô no AutoCAD ali. Vou te acompanhar lá, quero ver se você vai falar mais. Quero também te acompanhar e trocar experiências com outras mulheres, né? Muito obrigada. Obrigada, Isa. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui, até o próximo episódio.